Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. No coração de Nebraska, onde os campos se estendem infinitamente sob o céu amplo e aberto, meu marido Charles e eu construímos uma vida juntos. Casados há 3 anos, nosso amor, como as planícies ondulantes ao nosso redor, era constante e inalterado. Éramos o primeiro e único um do outro, um testemunho de uma história de amor que começou com olhares tímidos e sorrisos hesitantes. Foi numa manhã de agosto, o ar ainda tingido com a fumaça dos fogos de artifício de 4 de julho, que senti pela primeira vez uma mudança sutil, um sussurro em meu corpo que falava de uma nova vida florescendo dentro de mim. Lembro-me de estar em nossa modesta cozinha, a luz do sol derramando-se pelo chão quadriculado, minha mão repousando instintivamente sobre meu abdômen. Será possível, murmurei para mim mesma, uma mistura de maravilha e apreensão na minha voz. Charles, chamei, minha voz ecoando pelos corredores de nossa aconchegante casa. Ele apareceu na porta, a testa franzida de preocupação com meu tom. Eu acho que posso estar grávida, disse, as palavras sendo tanto uma confissão quanto uma revelação. Sua reação foi imediata. Um largo sorriso se abriu em seu rosto, seus olhos iluminados com sonhos não ditos de paternidade. Isso é maravilhoso, ele exclamou, puxando-me para um abraço caloroso. Mas sob meu sorriso, uma semente de incerteza brotou. Com minha nova condição, tornei-me cada vez mais consciente do meu corpo e suas necessidades. O desejo por uma abordagem natural da minha gravidez me levou à clínica local, um estabelecimento pitoresco na orla da cidade, seu letreiro de madeira balançando suavemente na brisa de verão. A clínica era um santuário de calma, suas paredes adornadas com plantas penduradas e o aroma suave de lavanda no ar. Foi lá que conheci o Dr. Ethan Gray, um homem cuja juventude era desmentida pela sabedoria em seus olhos. Seu consultório refletia sua abordagem da medicina, uma mistura de moderno e tradicional, com ervas alinhadas nas prateleiras e certificados médicos pendurados ao lado de pinturas de paisagens ondulantes. Senhora Thompson, por favor, entre. Ele cumprimentou, sua voz um timbre suave que imediatamente me tranquilizou. Enquanto eu estava sentada à sua frente, detalhando minha gravidez e minhas esperanças por uma jornada natural, não pude deixar de notar o tremor sutil em suas mãos, a maneira como seu olhar frequentemente demorava um pouco mais. Em uma de nossas conversas, não pude deixar de sondar um pouco. Você parece novo nisso, aventurei, observando atentamente sua reação. Ele riu, um som que parecia dançar pela sala. Bem, eu suponho que sim. Estou mais acostumado à tranquilidade de ervas e plantas do que à imprevisibilidade das emoções humanas, ele confessou, um sorriso envergonhado em seu rosto. À medida que nossos encontros se tornavam mais frequentes, uma tensão estranha e cativante começou a se construir entre nós. Seu consultório tornou-se um lugar de refúgio, um lugar onde eu podia compartilhar meus medos e esperanças sem julgamento. Ethan ouvia com uma intensidade que me fazia sentir vista, verdadeiramente vista, de uma maneira que eu não percebia que estava faltando. Um dia, enquanto as folhas de outono começavam a pintar a cidade em tons de laranja e vermelho, encontrei-me sozinha em seu consultório. O ar estava carregado com palavras não ditas, uma corrente de eletricidade que parecia zumbir entre nós. Ethan, comecei, minha voz mal acima de um sussurro, sinto que estou à beira de algo desconhecido, algo assustador. Ele se inclinou para a frente, seus olhos procurando os meus. Às vezes, os caminhos mais assustadores levam aos destinos mais belos, disse ele suavemente, sua mão alcançando para segurar delicadamente a minha. Naquele momento, no silêncio de seu consultório, com o mundo lá fora alheio à tempestade que se formava dentro de mim, percebi a verdade perturbadora. Meu coração, leal e verdadeiro a Charles, estava agora perigosamente entrelaçado com outro. A realização me atingiu como uma onda, deixando-me sem fôlego e desorientada. Ethan, eu comecei, mas as palavras se perderam, perdidas em um mar de emoções que eu não conseguia compreender totalmente. Tudo o que eu sabia era que eu estava em uma encruzilhada, cada caminho me levando cada vez mais longe da vida que eu sempre conheci. As planícies de Nebraska, outrora um símbolo da minha vida direta e previsível,
Agora parecia um vasto canvas de segredos e desejos não ditos. Meu coração, capturado numa tempestade de emoções, achava-se cada vez mais atraído pelo Dr. Ethan Gray. Charles, meu dedicado marido, permanecia alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Cada visita à clínica de Ethan tornava-se um passo a mais em um mundo de excitação proibida. O ar entre nós estava carregado com uma tensão elétrica, uma dança de palavras e olhares que diziam muito mais do que nossas conversas sobre minha gravidez. Num nítido dia de outono, encontrei-me na clínica sob o pretexto de um check-up de rotina. O consultório de Ethan era um casulo de calor contra o frio lá fora, as folhas douradas fora da janela um contraste marcante com o interior estéril. Ethan, comecei, minha voz mal acima de um sussurro enquanto fechava a porta atrás de mim, sinto como se estivesse andando numa corda bamba, e não sei como descer. Ele se levantou, seus movimentos lentos e deliberados, e aproximou-se de mim. Somos ambos adultos aqui, disse ele, sua voz firme, mas revelando um toque do mesmo tumulto que eu sentia. Sabemos o que isto é, não é? Sua proximidade era avassaladora, e me vi perdida na profundidade de seus olhos. Mas eu sou casada, Ethan. Com Charles, eu disse, as palavras soando como uma traição mesmo enquanto saíam dos meus lábios. E ainda assim, aqui estamos, ele respondeu, sua voz um suave carinho que parecia ecoar no silêncio da sala. Foi durante uma dessas visitas clandestinas, sob o pretexto de discutir remédios naturais para a gravidez, que nosso caso tomou uma forma tangível. A clínica havia fechado para o dia, os corredores vazios e ecoando com os fantasmas de conversas abafadas. Ethan e eu sentamo-nos em seu escritório, o sol poente projetando longas sombras pela sala. Nossa conversa, geralmente uma dança cuidadosa em torno de nossa atração não dita, tomou um rumo para território desconhecido. Ethan, não consigo parar de pensar em você, confessei, as palavras jorrando de mim como um rio rompendo suas margens. É como se você tivesse despertado algo em mim que eu nem sabia que existia. Ele estendeu a mão por cima da mesa, tocando a minha gentilmente. Sinto o mesmo, ele sussurrou. Tentei lutar contra isso, mas é inútil. Você é tudo em que penso, dia e noite. A confissão despedaçou o que restava das minhas reservas. Num momento de abandono imprudente, levantei-me e contornei a mesa até ele. Nossos olhares se encontraram, e sem uma palavra, ambos sabíamos o que estava prestes a acontecer. Ethan levantou-se, seus braços envolvendo-me num abraço gentil, mas firme. Nossos lábios se encontraram num beijo que foi tanto um começo quanto um fim, e o início do nosso caso e o fim da vida que eu conhecia. O beijo aprofundou-se, alimentado por semanas de desejo contido e anseios não ditos. Ao nos separarmos, ofegantes e atordoados, a realidade do que acabáramos de fazer começou a se instalar. O que fizemos? Perguntei, minha voz tremendo com uma mistura de medo e excitação. Ultrapassamos um limite, Ethan respondeu, sua voz impregnada com uma mistura similar de emoções. Mas não me arrependo. E você? Balancei a cabeça, incapaz de expressar o turbilhão de sentimentos que me envolviam. Arrependimento, culpa, excitação e medo se fundiram num confuso tapete de emoções. As folhas de outono em Nebraska haviam mudado de dourado para marrom, espelhando a crescente complexidade da minha vida. Presa entre o amor firme de Charles e a paixão tempestuosa por Ethan, eu me sentia como uma folha capturada em um vento implacável. À medida que minha gravidez progredia, a intensidade do meu caso com Ethan também aumentava. Nossos momentos roubados eram preenchidos com promessas sussurradas e abraços fervorosos, cada um passo a mais longe da vida que eu tinha com Charles. No entanto, a cada encontro apaixonado, um crescente sentimento de culpa e confusão se intensificava dentro de mim. Numa noite fria, enquanto eu estava sozinha na sala de estar esperando Charles voltar do trabalho, as paredes da nossa casa pareciam estar se fechando sobre mim. Meus pensamentos eram um rio turbulento, girando com imagens de Ethan e da vida que eu estava liderando enganosamente. Quando Charles finalmente entrou pela porta, seu rosto iluminou-se com a alegria da paternidade iminente. Como estão minhas duas pessoas favoritas esta noite? Ele perguntou alegremente, inclinando-se para beijar minha testa. Forcei um sorriso, mas por dentro eu estava desmoronando. Estamos bem, Charles, consegui dizer, minha voz mal escondendo o tumulto interno.
Enquanto nos sentávamos para jantar, a normalidade da nossa rotina parecia uma farsa. Charles falava sobre seu dia, seus planos para o quarto do bebê, e tudo o que eu podia fazer era acenar com a cabeça e fingir estar presente. O peso do meu segredo era como uma pedra no meu estômago, crescendo mais pesado a cada momento que passava. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava acordada na cama ao lado de Charles, sua respiração constante em contraste com minha mente inquieta, sabia que tinha que confrontar a realidade da minha situação. Saí da cama e vaguei até a cozinha, buscando consolo no silêncio iluminado pela lua. Sentada à mesa da cozinha, perdida em pensamentos, meu celular vibrou suavemente. Era uma mensagem de texto de Ethan: "Preciso te ver. Podemos nos encontrar amanhã?" A mensagem era como um salva-vidas, me puxando de volta ao turbilhão do nosso caso. Digitei rapidamente uma resposta, concordando em encontrá-lo, meu coração acelerado com uma mistura de antecipação e medo. No dia seguinte, encontrei-me na clínica familiar, meu coração batendo forte no peito enquanto esperava por Ethan. Quando ele finalmente chegou, seu rosto era uma máscara de urgência e desejo. "Ethan, o que estamos fazendo?" perguntei, minha voz trêmula. "Isso não pode continuar para sempre. Estamos vivendo uma mentira." Ele segurou minhas mãos nas dele, seus olhos buscando os meus. "Eu sei, mas não posso evitar. Não consigo ficar longe de você", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Mas e o Charles? Meu casamento? Nosso bebê?" eu retruquei, a realidade das minhas ações me atingindo como uma onda. A expressão de Ethan suavizou, e ele me puxou para um abraço. "Não tenho as respostas, mas sei que não posso te perder. Você significa tudo para mim", ele sussurrou, suas palavras me envolvendo como um cobertor quente. À medida que nos abraçávamos, a complexidade da nossa situação se tornava dolorosamente clara. Estávamos presos em uma teia de nossa própria criação, cada fio uma mentira que nos unia. Nas semanas seguintes, a luta dentro de mim se intensificou. Meus dias eram um ato de equilíbrio, tentando manter a fachada de um casamento feliz enquanto secretamente ansiava pelos meus momentos com Ethan. O peso da minha duplicidade começou a cobrar seu preço. Eu me encontrava cada vez mais distante de Charles, cada interação impregnada de culpa e engano. Minhas noites eram inquietas, preenchidas com sonhos de uma vida que nunca poderia ser. Numa noite, enquanto Charles e eu estávamos sentados na sala de estar, ele me olhou com preocupação. "Está tudo bem? Você tem estado tão distante ultimamente?" perguntou ele, sua voz cheia de preocupação genuína. Olhei em seus olhos, os olhos do homem que tinha sido meu alicerce, e senti uma onda de emoção. "Estou apenas cansada, Charles. A gravidez está pesando", menti, odiando-me pela decepção. À medida que os dias passavam, a culpa se tornava uma companheira constante, sussurrando no meu ouvido e turvando meus pensamentos. Eu sabia que não podia continuar vivendo essa mentira, mas a ideia de machucar Charles, de destruir a vida que construímos, era insuportável. O ponto de virada veio numa fria manhã de novembro. Enquanto eu estava no consultório de Ethan, a realidade da minha situação finalmente me atingiu. "Ethan, não podemos mais fazer isso. Estamos machucando muitas pessoas, inclusive a nós mesmos", eu disse, minha voz uma mistura de resolução e tristeza. Ethan me olhou, seu rosto uma máscara de dor e confusão. "Mas eu te amo", disse ele, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu sei, e eu também te amo. Mas isso não está certo. Precisamos terminar isso, pelo bem de todos", respondi, sentindo um senso de finalidade nas minhas palavras. Ao sair da clínica naquele dia, o ar frio parecia um bálsamo para minha alma perturbada. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de sofrimento e decisões difíceis. Mas, pela primeira vez em meses, senti um senso de clareza. O caso com Ethan tinha sido uma luta tumultuada, uma jornada através de uma paisagem de paixão e culpa. Mas agora, ao enfrentar a realidade das minhas ações, sabia que era hora de confrontar as consequências e encontrar uma maneira de seguir em frente. O frio do inverno de Nebraska refletia o pavor gélido que se instalara em meu coração. O segredo do meu caso com Ethan, outrora uma fonte de escapismo estimulante, tornou-se uma algema de culpa e medo. Eu havia terminado as coisas com Ethan,
Mas o resultado era uma paisagem para a qual eu não estava preparada para navegar. Charles, sempre atencioso, começara a notar a mudança em mim. A distância que eu colocava entre nós era como um alarme silencioso, soando nos momentos tranquilos que compartilhávamos. Suas gentis perguntas sobre meu bem-estar eram como alfinetadas na minha consciência. Numa noite, enquanto estávamos sentados no brilho tênue de nossa sala de estar, o peso do meu segredo finalmente se tornou insuportável. Charles olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de preocupação e confusão. Está tudo bem, amor? Você tem parecido tão distante ultimamente, ele perguntou, estendendo a mão para segurar a minha. Olhei para a mão dele, forte e estável, um contraste gritante com o tumulto dentro de mim. Charles, há algo que preciso te contar, comecei, minha voz um sussurro trêmulo. Ele se inclinou para a frente, sua expressão mudando para uma de apreensão. O que é? Você pode me contar qualquer coisa, disse ele, sua voz firme e tranquilizadora. Respirei fundo e deixei as palavras fluírem. Eu tive um caso com Ethan, o médico da clínica. A confissão pairou no ar como uma névoa espessa, obscurecendo tudo o que tínhamos construído juntos. Charles recuou como se tivesse sido atingido, seu rosto perdendo a cor. Um caso, ele ecoou, sua voz mal mais que um sussurro. A dor em seus olhos era uma força física, cortando-me por dentro. Me desculpe, Charles. Eu nunca quis que nada disso acontecesse, disse eu, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Como você pôde fazer isso conosco? Com nossa família? Sua voz era uma mistura de raiva e incredulidade. Tentei alcançá-lo, mas ele recuou, colocando distância entre nós. Eu pensei que éramos felizes. Eu pensei que estávamos construindo uma vida juntos, disse ele, sua voz se quebrando. Eu estava confusa, perdida. Não sei como aconteceu, mas aconteceu, e me arrependo todos os dias, respondi, minha própria voz se quebrando sob o peso da minha culpa. Charles se virou, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. O som me dilacerava, um lembrete agudo da dor que eu havia causado. Ele finalmente falou, sua voz oca, preciso de um tempo para pensar, para processar isso. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncio e tensão. Charles se mudou para o quarto de hóspedes, e nossa casa tornou-se um labirinto de palavras não ditas e olhares evitados. O ar estava espesso com o não dito, cada interação um lembrete da traição que nos havia despedaçado. Passei meus dias em uma névoa de arrependimento, cada momento com Charles um lembrete doloroso do que eu havia perdido. Minhas noites eram inquietas, preenchidas com sonhos de uma vida diferente, uma onde eu não tivesse feito as escolhas que me levaram até aqui. À medida que a realidade da minha situação se estabelecia, percebi a magnitude do que eu havia feito. Meu caso com Ethan não foi apenas uma traição a Charles, foi uma traição a mim mesma, a pessoa que eu pensava ser. Numa noite, enquanto eu estava sozinha na cozinha, o silêncio da casa um manto pesado sobre mim, sabia que tinha que enfrentar as consequências das minhas ações. Peguei meu telefone e disquei o número de Ethan, meu coração batendo com uma mistura de medo e determinação. Ethan, sou eu, disse eu quando ele atendeu, minha voz firme apesar do caos interior. Você está bem? O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Eu contei a Charlie sobre nós. Não podia continuar vivendo uma mentira, respondi, sentindo um senso de finalidade nas minhas palavras. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então Ethan disse, eu entendo. Como ele está lidando com isso? Não bem, disse eu, minha voz se quebrando. Eu destruí tudo, Ethan. Nossa família, nossa vida juntos. Não sei como consertar isso. Ethan ficou em silêncio por um momento antes de responder, estou aqui para você, pelo que precisar. Mas suas palavras, antes uma fonte de conforto, agora pareciam vazias. Eu havia cruzado uma linha da qual não havia retorno, e as consequências eram minhas para suportar sozinha. Ao desligar o telefone, o peso das minhas decisões assentou-se pesadamente sobre meus ombros. Eu havia embarcado em um caminho que me levou até aqui, a um lugar de promessas quebradas e sonhos despedaçados. Os dias se transformaram em semanas, e a distância entre Charles e eu cresceu.
Nossa casa, outrora cheia de risos e amor, agora era um testemunho silencioso das consequências das minhas ações. Eu observava enquanto Charles lutava com a traição, sua dor um lembrete constante do dano que eu havia causado. Eu queria alcançá-lo, preencher o abismo que havia crescido entre nós, mas eu não sabia como. Numa fria manhã de dezembro, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha, a realidade da minha situação me atingiu como uma onda. Eu estava prestes a trazer uma criança para um lar despedaçado, um lar destruído pelas minhas ações. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto o peso das minhas decisões caía sobre mim. Eu pensava que poderia ter tudo, mas no final, fiquei apenas com arrependimento e um futuro cheio de incertezas. As consequências do meu caso com Ethan foram mais do que apenas o fim do meu casamento, foi o fim da vida que eu conhecia. E enquanto eu estava sentada sozinha no silêncio da minha cozinha, sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios. Mas era um caminho que eu tinha que percorrer, um trajeto que eu tinha que seguir para encontrar redenção e esperança nas consequências das minhas escolhas. O frio inverno de Nebraska cobriu o mundo lá fora com um manto branco, espelhando a fria desolação no meu coração. A revelação do meu caso com Ethan deixou minha vida em ruínas, a outrora sólida fundação do meu casamento com Charles agora rachada e instável. O caminho para a resolução era incerto, envolto na geada da incerteza e do arrependimento. Charles e eu vivíamos como estranhos sob o mesmo teto, nossas interações limitadas a trocas necessárias, cada palavra pesada com o peso da dor não dita. O ar estava espesso com o fantasma de nossa felicidade passada, agora apenas uma memória distante. Uma manhã, enquanto observava os flocos de neve caindo suavemente do lado de fora da janela da cozinha, Charles entrou, seu rosto uma máscara de compostura estoica. Precisamos conversar sobre o futuro, disse ele, sua voz desprovida do calor que outrora possuía. Eu assenti, meu coração afundando. Sim, precisamos, respondi, preparando-me para a conversa que temia. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, seus olhos não encontrando os meus. Tenho pensado muito, começou ele, sua voz firme, mais distante. Sobre nós, sobre o bebê, sobre o que vem a seguir. Sei que te machuquei, Charles. Mais do que jamais poderei expressar. E entendo se você não puder me perdoar, disse eu, as palavras carregadas de tristeza e remorso. Ele suspirou, um som profundo e cansado. Não é apenas sobre perdão. É sobre confiança, sobre o que queremos para o nosso futuro, para o futuro do nosso filho. Senti um nó se formar na minha garganta. O que você está dizendo, Charles? Acho que seria melhor para nós dois, e para o bebê, se seguíssemos caminhos separados, disse ele, finalmente olhando para mim, seus olhos refletindo a dor de sua decisão. As palavras me atingiram como um golpe físico. A finalidade disso foi avassaladora, o fim da nossa vida juntos agora uma realidade dura. Eu entendo, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Precisaremos resolver os detalhes, o divórcio, os acordos de custódia, continuou ele, sua voz clínica, distante. Assenti, segurando as lágrimas. Quero o que é melhor para o bebê, Charles. O que você achar certo. Ele se levantou, a cadeira raspando contra o chão. Vou contatar um advogado, iniciar o processo. Podemos discutir os detalhes mais tarde. Ao sair da sala, fiquei sozinha com meus pensamentos, o futuro um vasto campo de desconhecidos e desafios. O caminho para a resolução seria difícil, mas era um caminho que eu tinha que percorrer, pelo bem da minha filha. Nos dias que se seguiram, Charles e eu navegamos pelo incômodo balé da coabitação enquanto nos preparávamos para nossa separação. Falamos pouco, cada conversa um delicado ato de equilíbrio entre civilidade e dor subjacente. Passei meus dias atordoada, a realidade do meu divórcio iminente e as responsabilidades da maternidade pairando sobre mim. A outrora alegre antecipação da chegada do meu filho agora estava atingida de tristeza e arrependimento. Uma tarde, enquanto eu estava no quarto do bebê, cercada por móveis de bebês semi-montados, Charles entrou. Falei com um advogado, disse ele, sua voz neutra. Ele entrará em contato com os detalhes. Obrigada, respondi, minha voz vazia. E sobre nós? Depois do divórcio? Ele olhou ao redor do quarto, seu olhar demorando no berço.
Vamos resolver. Faremos o que é melhor para o bebê. A finalidade em sua voz era um sinal claro de que nossos caminhos estavam se separando, nossa jornada compartilhada chegando ao fim. O futuro era uma tela em branco, preenchida com incerteza e a assustadora tarefa de reconstruir minha vida. À medida que os dias se transformavam em semanas, a realidade da minha situação começou a se assentar. Os procedimentos de divórcio estavam em andamento, um lento e doloroso desenrolar da vida que havíamos construído juntos. Charles e eu nos tornamos como dois navios que passam na noite, nossas interações breves e funcionais, o abismo entre nós crescendo a cada dia que passava. Encontrei consolo em me preparar para a chegada do meu filho, canalizando minha energia para criar um espaço acolhedor no meio do caos da minha vida. O quarto do bebê se tornou meu refúgio, um lugar de esperança e novos começos em meio às ruínas dos meus erros passados. À medida que a data prevista para o parto se aproximava, o peso da maternidade iminente se assentou sobre mim, uma mistura de excitação e medo. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada de uma vida, uma jornada que eu navegaria em grande parte sozinha. No dia em que entrei em trabalho de parto, numa fria manhã de fevereiro, o mundo lá fora estava coberto de neve, uma testemunha silenciosa da virada de um novo capítulo na minha vida. Charles me levou ao hospital, a viagem de carro uma jornada silenciosa cheia de emoções não ditas. No hospital, enquanto eu estava na sala de parto, a dor do trabalho de parto em forte contraste com a turbulência emocional dentro de mim, Charles estava lá, um apoio silencioso ao fundo. Apesar de tudo, ele estava lá para o nascimento do nosso filho, um testamento do amor que já nos uniu. Quando nosso filho, uma linda menina, finalmente nasceu, o mundo pareceu pausar por um momento. Segurando-a em meus braços, senti uma onda de amor e proteção, uma determinação feroz de dar a ela a melhor vida possível. Charles ficou ao meu lado, olhando para nossa filha com uma mistura de admiração e tristeza. Ela é linda, disse ele, sua voz carregada de emoção. Ela é, respondi, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não apenas pela dor e exaustão do trabalho de parto, mas pela realização da enormidade da responsabilidade que agora segurava em meus braços. Ao olhar para nossa filha, soube que o caminho para a resolução seria longo e desafiador. A primeira luz do amanhecer se infiltrava pela janela do quarto do hospital, lançando um brilho suave sobre a pequena forma adormecida da minha filha. Envolta em um cobertor macio, seus dedinhos se fechavam em punhos, ela era um farol de inocência e esperança em meio ao turbilhão da minha vida. Charles havia partido logo após o nascimento dela, deixando-me sozinha com meus pensamentos e a avassaladora realidade da maternidade. Enquanto eu estava lá, observando-a dormir, os eventos dos últimos meses se desenrolavam em minha mente como um filme em repetição. Os alegres primeiros dias do meu casamento com Charles, a emoção ilícita do meu caso com Ethan, a dolorosa revelação e a lenta e inexorável marcha em direção ao divórcio. Cada cena estava gravada em minha memória, um lembrete das escolhas que fiz e do caminho que percorri. A porta do meu quarto se abriu suavemente, e uma enfermeira entrou, com um sorriso caloroso e reconfortante. Como estamos nesta manhã? Ela perguntou, verificando os monitores e olhando para minha filha. Estamos bem, obrigada, respondi, minha voz um sussurro. Ela é uma bebê linda, disse a enfermeira, seus olhos se suavizando ao olhar para ela. Você deve estar muito orgulhosa. Eu assenti, meu coração se enchendo de uma mistura de orgulho e medo. Estou. Ela é meu mundo agora. A enfermeira saiu, e eu fiquei sozinha novamente com minha filha. Estendi a mão e toquei suavemente sua bochecha, maravilhada com a maciez de sua pele. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a ela de ser a melhor mãe que eu poderia ser, protegê-la e guiá-la pelos desafios da vida. Os dias no hospital passaram em um borrão de alimentações, exames e noites sem dormir. Minhas emoções eram um redemoinho de alegria, ansiedade e reflexão. Pensei em Charles e na vida que poderíamos ter tido, em Ethan no caminho apaixonado e imprudente que percorremos. Pensei no futuro, em criar minha filha sozinha em um mundo que parecia vasto e intimidador. No dia da nossa alta do hospital, enquanto empacotava nossas coisas com um sentimento de apreensão, segurei minha filha nos braços, pronta para entrar no mundo. Senti uma onda súbita de pânico. Estou pronta para isso, sussurrei para mim mesma. Você vai se sair muito bem, disse uma voz atrás de mim.
Virei-me para ver a enfermeira, com um sorriso tranquilizador. Você é mais forte do que pensa. Com as palavras dela ecoando em meus ouvidos, saí do hospital, o ar frio me atingindo como um choque de realidade. Coloquei minha filha cuidadosamente na cadeirinha do carro, respirei fundo e dirigi para casa. O lar era diferente agora. Não era mais o lugar que compartilhei com Charles, mas um santuário para mim e minha filha. As paredes, que outrora ecoavam com risos e discussões de um casamento, agora estavam silenciosas, à espera de serem preenchidas com novas memórias. À medida que me estabeleci em uma rotina com minha filha, os dias começaram a adquirir um ritmo próprio. Alimentações, trocas de fraldas e sonecas se intercalavam com momentos de reflexão tranquila. Muitas vezes, me pegava olhando para ela, imaginando a pessoa que ela se tornaria, o mundo em que ela cresceria. Um dia, enquanto estava no quarto dela, alimentando-a, o telefone tocou. Era Charles. Como você está? E a bebê? Ele perguntou, sua voz hesitante. Estamos bem, respondi, surpresa com a calma da minha própria voz. Tenho pensado em vocês, em ela. Quero fazer parte da vida dela, se você me permitir, disse ele, a sinceridade em sua voz inconfundível. Eu pausei, considerando suas palavras. Eu quero isso também, Charles. Ela precisa do pai dela. Falamos sobre visitas, sobre coparentalidade, sobre encontrar uma maneira de avançar pelo bem da nossa filha. A conversa foi estranha, mas necessária, um passo em direção a um novo tipo de relacionamento. À medida que as semanas se transformaram em meses, a vida se estabeleceu em uma nova normalidade. Eu observava minha filha crescer, seus marcos sendo uma série de alegrias e desafios. Charles era uma presença constante, um coparente solidário, e aos poucos, as arestas afiadas do nosso passado começaram a se suavizar. Uma tarde, enquanto eu estava no parque observando minha filha brincar, percebi que o caminho para a resolução não era um destino, mas uma jornada. Era encontrar força na vulnerabilidade, aprender com o passado e avançar com esperança. O sol começou a se pôr, lançando um tom dourado sobre o parquinho. Minha filha riu, sua voz uma melodia que preenchia o ar. Naquele momento, soube que, não importa o que o futuro reservasse, eu enfrentaria com coragem e amor. Enquanto arrumava nossas coisas, pronta para voltar para casa, olhei para trás, para o parquinho, para a luz que se apagava e as memórias que havíamos feito. O caminho à frente era incerto, mas era nosso para caminhar, um passo de cada vez.